Bem, nós prometemos e trouxemos aqui para vocês conhecerem o hoje deputado federal, professor, doutor Luiz Flávio Gomes. É uma alegria recebê-lo. Eu que o conheço e sou amigo dele há mais de 30 anos, né? Eu fiquei muito contente com a chegada dele ao parlamento. Luiz Flávio, muito obrigado de você comparecer aqui. E Naline, um prazer imenso de estar aqui com você na Arispe. Nós sabemos da sua trajetória. Você passou pela magistratura, teve uma permanência muito boa no exterior. Depois você inovou fazendo o LFG. E quando você chega ao parlamento, nós temos a esperança de que você leve aquela ideia de que o parlamento é o poder mais importante dentre os três. As instituições nesse instante estão todas preocupadas porque já não gozam de boa reputação. É difícil hoje no Brasil uma instituição bem reputada. Tirando o Exército, que tem a nota maior, todas as demais estão com notas bastante baixas. A população não tem estado feliz com o serviço público, em geral, que tem sido feito, particularmente os políticos, os partidos e do parlamento. Uma safra nova está entrando na política. Só na Câmara dos Deputados, nós somos agora 243 novos. Maravilha. Agora, o que será deste parlamento novo? O que será? Uma incógnita. O deputado Luiz Flávio, ele tem condições de influenciar os colegas pela sua performance na magistratura, na advocacia, no magistério. De fato, conta muito a história de vida, isso é verdade. Passei pela carreira de delegado de polícia aos 21 anos, promotor aos 22 anos, juiz aos 25 anos, muito tempo juiz, advoguei um bom período, sempre escrevendo, professor. Claro, de fato, eu me julgo hoje, Naline, apto a contribuir para os debates. Qualquer tema, eu estou apto, vou contribuir, vou sugerir coisas, vou concordar com algumas coisas que aparecerão, outras não, porque inconstitucionais. Vamos fundamentar o nosso ponto de vista. Mas o que eu vejo agora como relevante mesmo é como que nós vamos preservar as instituições atuais que estão sob risco. Todas as instituições, sim. instituições oficiais, as delegadas, como é o caso aqui, Sim. dos cartórios todos. Há uma falsa percepção em relação às delegações extrajudiciais, né? O verbete cartório ficou comprometido, ficou contaminado diante daquele passado em que era benesse, o presidente da República entregava um cartório para um amigo, etc. Hoje não, depois da Constituição, é talvez a estratégia mais inteligente do Constituinte. Ele entrega uma atividade estatal para uma pessoa física, que é aprovada num concurso severíssimo, você sabe disso. Muito forte. Porque o judiciário leva a sério os concursos, né? Essa pessoa física, o delegatário, ele tem hoje praticamente uma responsabilidade objetiva, disciplinar, administrativa, civil e criminal. Um jogo muito pesado do judiciário. Agora, o Estado não põe um tostão nessa atividade e leva um percentual grande. O povo não sabe disso. O povo ainda pensa que cartório gasta dinheiro do governo. Não é. Não é o caso. Tanto que nós precisaríamos, talvez, passar essa receita para outras atividades, para outros serviços públicos. A população tem duas maneiras de se beneficiar da receita pública. Uma, quando a receita vai diretamente para o bolso dela. A outra forma de a população se beneficiar é quando o dinheiro público vem de maneira indireta. Mas, sobretudo, o que eu sinto como ponto fundamental, Naline, é realçar a importância dessa função, Sim. que alguns entendem que é burocrática, burocratizante. Na verdade, é a segurança jurídica que está por detrás. Porque você imaginou, se nós não tivéssemos até hoje no Brasil um registro de imóveis, então você teria teu imóvel, aí você vai vender, outro diz, não, isso é meu. Isso é meu, isso é meu. Você teria que entrar em disputas judiciais o tempo todo. E se não fosse uma exploração dessas atribuições pela iniciativa privada, continuasse
sob a égide direta, administração direta do governo, seria como os serviços públicos são. Muito inteligente, está delegado o serviço, são pessoas privadas que assumem, porém, com concurso público. Aí você jogou, neste caso dos cartórios, o ingrediente da meritocracia. Sim. Isto é fenomenal. Sim. Um país decente é isso. Meritocracia, você entra porque você se estudou, está preparado e vai. Pronto, meritocracia, combinando com responsabilidade e transparência e a segurança jurídica, não tem como mais eliminar este tipo de serviço público ou, digamos, paralelo ao público, mas que atende ao público, atende ao povo. Sim. Isso é impossível, não vamos eliminar nunca isso. Aprimorar. O que temos que prestar atenção, Narine, é na Revolução 4.0. É muito diferente da 3.0. A 3.0 aconteceu em 1990, é a revolução da internet, nós já estamos usando a internet para tudo, nossos celulares, blá, blá, blá. Mas a 4.0 é, de fato, esta pega, porque é robotização, a inteligência artificial, é impressão 3D, internet é carro sem motorista, é internet das coisas, isso é blockchain, é Bitcoin, é um mundo distinto de tudo que vem vindo. E é por isso, Luiz Flávio, que nós estamos falando com os jovens, a maior parte dos nossos telespectadores, daqueles que gostam de assistir essas entrevistas, são jovens. E nós temos falado para eles que eles têm de estar antenados com isso. E se nós não estivermos assim, bem inteirados disso, ou prontos, permeáveis a ver as mudanças, nós vamos ser descartados. Indiscutivelmente, há algumas carreiras que nos próximos 10 anos já foram embora. Sim. Então, do ponto de vista cartorial, a dica boa é a seguinte: tente humanizar as coisas que você faz. O robô, ele é craque, ele é bom, tá com algoritmos aqui, ali, mas ele não sorri, ele não te abraça, ele não te dá um beijo, ele não te dá um bom dia, ele não faz aquilo que é bem humano. E todas as atividades doravante humanas tem uma chance imensa de prosperidade na era tecnológica. Porque é tanta máquina, que você chega uma hora e você diz: eu quero um contato humano. Sim. É isto que os cartórios têm que prestar atenção. Sabe, eu acredito, Luiz Flávio, você está falando uma coisa que às vezes eu penso e converso reservadamente com alguns dos meus amigos aqui da área. Nós vamos ter de ter espaço no cartório para receber aquela pessoa que, na verdade, o problema dela não é nem o cartório, mas ela quer contar o que ela teve de problema para comprar a casa dela, para regularizar o terreno dela. E se esse atendimento for um atendimento formal, técnico, asséptico, a pessoa vai ficar frustrada, né? Agora, ao contrário, se ela receber ali uma atenção como essa que você falou, com um sorriso, com aperto de mão, um olho no olho, vai fidelizar. Mas, Luiz Flávio, uma das coisas que todos dizem aí é a de que a reforma da Previdência é inadiável, é essencial, é fundamental. O que eu penso sobre isso, Larine, se eu tivesse uma sugestão ao novo governo, eu diria o seguinte: faça 2 reformas previdenciárias. Primeira, coloque regras novas para quem entra daqui para frente, tudo igual, público, privado, igualzinho, regras, perfeito. Porque se você vai entrar agora no serviço público com regras novas, você não foi enganado, você não foi iludido. Não mudou as regras do jogo. Nada, não muda a regra do jogo no meio do jogo. Tem que fazer regras de transição proporcionais, equilibradas, justas. Quem contribuiu já 28 anos, 29 anos, quem contribuiu 10 anos, 2 anos, é diferente. Você faz as proporções, isso é fundamental. Mudar a idade é importante? É importante, porque hoje nós vivemos mais. Claro. Não há dúvida. Porém, mesmo as regras de idade, cuidado, porque tem algumas coisas peculiares. Por exemplo,
O trabalhador rural da zona norte do país vive em média 58 anos. Se eu coloco 60, esse cara nunca vai se aposentar. Então precisa tomar esse cuidado de conforme a demografia e, sobretudo, a expectativa de vida daquela região, ali pode ter uma certa flexibilização. Agora, eu faria todas as regras iguais para todos, eu não distinguiria classes nenhuma, não tiraria nenhuma da regra geral, mas fazendo uma regra de transição justas, né? Quem está na iminência de aposentar só vai pagar um plus. Você tem que ter um fator de sustentabilidade. O risco é, na Previdência, chegar um dia que não tem como pagar. Isso aí você não vai receber. Sim. Cara, você não vai receber, não tem como pagar, o Estado quebrou. O Rio de Janeiro, por exemplo, já é só uma amostra. Tá? Então, esse fator de sustentabilidade lá em Portugal foi isso. Olha, eles aprovaram, continua todo mundo se aposentando, mas em algumas categorias que ganhavam mais, você pode jogar um pouquinho mais, tudo consensuado, acordado. E, sobretudo, preservar a aposentadoria. Sim. Senão, meu caro, um dia a galinha dos ovos de ouro vai embora. Claro. Vai embora. Você vai deixar de receber no final do mês. E agora? Como é que você vai fazer? Luiz Flávio, você é um grande cultor do direito criminal, do direito penal, foi pioneiro em muitas ideias aí. Então, são duas coisas que eu acho que você tem condições de conversar com o pessoal. Primeiro, o que seria necessário mudar no direito penal para que nós tivéssemos assim uma repressão e uma prevenção mais eficientes? E segundo, como é que nós poderíamos fazer com que a nossa sociedade, que está tão irada, que um encosta no outro já explode, como é que a gente combateria esse antagonismo de ressentimento, de ódio, de violência, que vem de onde vem, um pouco daquele desalento com a nação, falta de perspectiva, falência da democracia representativa, né? E a desconfiança no futuro, né? As pessoas sabem que vai acontecer muita coisa que vai mudar a vida delas e não estão vendo alguma providência concreta daquele que passou a ser o provedor de tudo, né, que é o governo. Segurança pública, eu penso o seguinte, Naline, algumas reformas pontuais são válidas, temos algumas lacunas assim imensas no nosso direito penal, por incrível que pareça, temos tanta lei, temos excesso de leis, mas tem buracos. Por exemplo, a corrupção no mundo privado das empresas, né? Então, um cara que, por exemplo, toma conta da tua empresa e ele é responsável pela compra de materiais, né? Ele faz acordos ali com um fornecedor, leva um por fora e não te traz a melhor mercadoria para você, porque ele levou por fora. Então, isso é corrupção privada. E mais, a política velha de aumenta a pena, aumenta a pena, aumenta a pena. 180 leis penais. Qual crime diminuiu? Nenhum. Nenhum. Então, esta política está fadada ao fracasso. Não é por aí. Nós temos que trabalhar no campo penal com a certeza do castigo. Já dizia Beccaria isso em 1764. Certeza do castigo é a pena tem que incidir. Com isso é que eu vou trabalhar, quero conversar muito com meus colegas de parlamento, de Câmara, neste sentido. Esse é o lado. E a polarização, o ódio que hoje está reinante no nosso país, você só consegue alterar este quadro com um discurso de descompressão. Não discurse a favor do ódio. Não é por aí que o Brasil vai buscar o seu caminho, se encontrar com o crescimento econômico e, sobretudo, com o trabalho para as pessoas, que hoje é uma carência, e com a felicidade. Vamos pensar em metas de nação. Brasil como nação, né? Se você governar para um setor, ignorando o outro, meu caro, vai ter problemas e nós não vamos sair deste atoleiro. Estamos no atoleiro do subdesenvolvimento, sempre, e agora no atoleiro do não crescimento econômico. Estagnação. Agora,
O que faltou na linha, eu acho, a base, nós temos um problema de base, moral e ética. Tudo isso está rompido nesse instante. Estamos vivendo uma sociedade que a religião já não é mais o fator condutor de determinar comportamentos. A religião caiu, Nietzsche já dizia, Deus morreu, aí depois você vem, o respeito à autoridade, acabou, na linha, acabou. Respeito ao professor, aos pais, aos velhos, aos padres, aos pastores. Respeito não tem mais. Depois, o trabalho também é um fator de certeza na sua vida. Se você trabalha, você vai constituir família, vai estudar teus filhos, você vai comprar teu carrinho, tua casa. E se você não tem trabalho? E se você trabalha e não tem salário digno e fica um precarizado? O precarizado hoje está vivendo dramas incríveis familiares, porque não consegue mais colocar o filho em nenhuma escola. Ela vai levar para a escola pública. Então, são aqueles marcadores de estabilidade sua, nossa, coletiva, esses marcadores que caíram. Caiu religião, caiu a lei, caiu o código, caiu o juiz, caiu o Supremo, caiu o status, a expectativa de um status de vida, que você poderia ter um status. Está caindo tudo. Isso explica, Aline, o porquê da maior quantidade de suicídios de toda a história. Nunca os jovens se suicidaram tanto. Pela primeira vez, um suicídio generalizado entre jovens, porque perdeu expectativa de vida, perdeu o sentido da vida. Isso é grave, é um sintoma de uma sociedade doente. Gravemente doente, e que nós não estamos encontrando os remédios que possa aplicar e sacudir, dar outro sabor de vida, outro sabor da existência. Você falou em doença, Luiz Flávio, eu sempre vejo como patologia o excesso de processos judiciais. Esse é o não problema. Terminam os processos. Não termina. 120 milhões no estoque. 5 instâncias, 4 instâncias e 50 recursos. Coloca como agravante a tudo isso a nossa cultura. Nós somos cordiais. Mentira. É mentira. É mentira. O Sérgio Buarque de Holanda foi mal interpretado. Ele não quis falar cordialidade neste sentido. A questão é que, coletivamente, a nossa cordialidade é zero, nós somos muito litigantes. Sim. Nós adoramos um litígio e aí entope o judiciário. É uma coisa que quanto mais você usa, mais você mata o judiciário. Quanto mais ação, mais você está matando o judiciário. Porque ele está desprestigiado. Ele fica desprestigiado. Ele está entupido, ele não consegue. Isso também, né? em grande parte, Luiz Flávio, você tem imensa experiência nisso, é a formação jurídica, que é muito anacrônica. Ainda, é verdade, aí também entra isso, a formação jurídica. O excesso de processo, direito processual, é mais importante do que a substância. É muito processo. Processo civil, processo penal, processo constitucional, processo trabalhista, processo administrativo, processo tributário, processo para tudo. E processo que é um avanço frente ao modelo velho de justiça vingativa. Aquele modelo velho foi substituído pelos processos, e que foi um avanço frente ao outro, mas já ficou jurássico. Já passou. Advogado, sim, ninguém está falando para acabar com a advocacia. Não, mas o advogado aconselhando, mostrando que é muito melhor você fazer a parte conversar e ser protagonista da decisão do que ser um objeto da vontade do Estado juiz. Porque você chama de parte, mas ele é objeto. Não, objeto. Eu fiz uma palestra, eu falei da advocacia 1.0, a antiga advocacia processualista, falei da advocacia 2.0, que é a advocacia processualista mais tecnológica, e falei da advocacia 3.0. A advocacia 3.0 é do século XXI. Como é que é essa advocacia? Você tem que ter um escritório de advocacia, ser um profissional, que é o seguinte, multiresolutivo. O multiresolutivo é você ter consciência de que tem várias portas para você resolver teu conflito. Você tem a porta do judiciário, você tem a porta das câmaras de arbitragem, agora vai nascer toda uma rede, eu mesmo estou envolvido num projeto assim, uma rede de coaches de mediação. Você tem Sejus, que você tem juizados,
conforme a causa, você, advogado, tem que orientar. Ó, vou para cá, aqui é melhor, aqui é melhor, aqui é melhor. Não necessariamente distribuir uma ação no judiciário. E aí vem um tema super importante. O advogado. Quem é o melhor advogado? O melhor advogado, o melhor profissional, é aquele que te entrega a melhor resolução para o teu conflito. Sim. Onde resolveu? Pode ser Sejusc, pode ser juizados, pode ser mediação, pode ser arbitral, pode ser o fórum. Mas entrega o melhor para o teu cliente. Sim. Se nós insistirmos na justiça 2.0, que é uma justiça com tecnologia, vai robotizar tudo. Eles já estão botando tudo no robô, o robô já vai examinar tudo que tem ali, tudo e já vai dizer, o resultado é este. Meu caro, todas as decisões serão robotizadas. Que é a única maneira que o judiciário tem de te dar uma resposta. Né? Então, e a resposta muitas vezes é processual, é um atalho. Isto. As duas partes ficam insatisfeitas. As duas insatisfeitas. E o juiz tranquilo, porque eu proferi, eu fiz incidir a vontade concreta da lei. Acaba o processo e não acaba o problema. Aí fica mais grave ainda. Aí fica mais grave, porque você não pacificou as partes. Sim. A mediação tem este papel de pacificação do conflito. Agora, uma coisa, Luiz Flávio, que tem surgido e que eu acho que você está por dentro também, como está por dentro de tudo, é que a renda mínima, ela tem surgido nos economistas no mundo inteiro. Como resultado dessa automatização, vai sobrar muita gente. Então, nós vamos ter que fazer uma espécie assim de Bolsa Família para sustentar os deserdados da Quarta Revolução. Nós vamos ter que começar a pensar isso também, não, Luiz Flávio? Seriamente, é absolutamente inevitável. A renda mínima universal vai ter que ter, porque não tem mais emprego para todo mundo. Mesmo que você queira, você não acha mais trabalho. Sim. Isso significa um mínimo de subsistência, vai ter que introduzir. A Bolsa Família já é um programa citado pela ONU como modelo universal, embora seja pouquinho. Custa muito pouco, né, Custa Luiz pouco, Flávio? Custa muito pouco. Muito pouco. 0,6% do PIB brasileiro. Tem que ser um programa bem fundamentado para que você incentive a pessoa a se dedicar a alguma coisa que lhe dê prazer e, ao mesmo tempo, propicie renda. Propicie renda. E, de outro lado, um erro que eu tenho notado é quando você quer implantar algo desse tipo, você já logo lembra do seguinte: taxa rico, que tu... É devagar, vai com calma. O rico te dá emprego. Vai com calma. O que resta de emprego é o rico que dá. É, porque você tem que distinguir três tipos de riqueza na vida. Você tem riqueza produtiva, que você dá emprego, paga imposto e faz investimento no país. Riqueza improdutiva, rentista, você não dá emprego, não paga imposto e não investe. Só fatura. Só fatura. A terceira forma de riqueza é a riqueza ilícita. Quando você meteu a mão, roubou, meteu a mão na grana. Agora eu vou te tomar esse dinheiro. Essa tem que ser banida. Aí eu tenho que pegar essa grana, eu vou te tomar de volta. Padre Antônio Vieira. Esse cara foi fenomenal. Ladrões. Ladrão. Devolva o roubado. Número 1. Essa é a única pena que levam a sério. Se for grave, um pouquinho de pena, uns dias de cadeia, e babá, devolva o roubado. Então, essa regra de Antônio Vieira, nós temos que recuperar, fazer disso uma realidade. O estado do espetáculo faz aquele show e o prejuízo continua. Então, a pessoa passa um tempo na prisão, quando sai, os paraísos estão lá esperando. Com o dinheiro que levou do povo que está passando fome, que está na fila do hospital. Vocês viram que nós temos agora um deputado federal que tem muita ideia, que tem muita vivência, que tem tirocínio, erudição, e nós confiamos muito nele. E nós esperamos que você que está nos ouvindo, que vai poder recapitular isso, essa conversa, mande sugestões para o deputado Luiz Flávio Gomes. Vamos acompanhá-lo e municiá-lo de ideias, porque esse é o alimento do parlamentar. Ele não pode identificar cada eleitor dele, mas se nós acompanharmos e apoiarmos e mandarmos sugestões, ele vai se sentir mais confortado. Muito obrigado, Luiz Flávio. Esperamos que você volte
no decorrer do mandato, viu, esta sua casa, e nós esperamos então continuar com essa ligação que não é só afetiva, mas é respeitosa e com muito entusiasmo para que você tenha um mandato que valha realmente a pena e traga para você uma satisfação pessoal que você merece. Muito obrigado, Danilo, obrigado a todos. Estamos juntos, vamos juntos, aceitando ideias e compartilhando aí as coisas que nós reputamos como éticas e morais. Vamos embora.